Olá! Vamos fazer uma análise aprofundada hoje sobre um tema que está dando o que falar no INSS, né? A chamada revisão da vida toda. A gente recebeu aqui algumas análises sobre isso e, bom, nossa missão é tentar entender o que realmente está em jogo, né? Com base nesses materiais que a gente tem. A ideia central é bem interessante, né? Pensar em usar as contribuições para o INSS feitas antes de julho de 1994, que hoje, assim, na maioria dos casos, elas são ignoradas no cálculo da aposentadoria. A ideia é que, se incluíssem isso, o valor do benefício poderia aumentar. Parece justo, né? Mas Exato. A regra que vale hoje, ela veio depois do Plano Real. É uma época de muita mudança econômica e tal, que mexeu muito com a Previdência. Então essa regra só considera o que foi contribuído de julho de 94 para frente. A revisão da vida toda propõe justamente o contrário, tipo, usar todo o histórico de contribuição da pessoa. E o que é fascinante nisso, sabe, é a chance de corrigir uma distorção para quem ganhava bem no começo da carreira. Esses valores hoje simplesmente não entram na conta. E essa discussão toda virou uma briga na justiça, né? Foi subindo, subindo até chegar no STF, o Supremo Tribunal Federal, que é a última palavra. O STF chegou a querer aprovar a revisão, deu um sinal verde, mas aí o próprio INSS pediu um esclarecimento, um recurso técnico lá, como chama mesmo? Embargo de declaração. Isso. É um pedido para esclarecer pontos da decisão. E esse pedido do INSS, bom, ele suspendeu tudo, deixou em modo de espera. Agora fica essa expectativa para um novo julgamento, né? Talvez em junho de 2025. Aí que o negócio fica bem interessante, como você disse. Pois é, muita gente esperando. Sim, milhares de pessoas, né? Com processos parados, esperando essa definição. Mas olha, tem um ponto crucial que as fontes que a gente viu ressaltam bastante. É fundamental entender, essa revisão ela tende a beneficiar mais quem ganhava mais antes de 94 e depois passou a ganhar menos, sabe? Para quem teve a carreira diferente, tipo, começou ganhando menos e foi aumentando o salário depois de 94, a revisão pode não valer a pena. Ou, pior ainda, pode até reduzir o benefício. Tem que ter cuidado. certo, então não é uma fórmula mágica que serve para todo mundo. É caso a caso mesmo. E tem aquela questão do prazo, né, para pedir qualquer revisão no INSS. Geralmente são 10 anos. A partir do momento que a pessoa recebeu o primeiro pagamento, é isso? Isso mesmo, o prazo decadencial, que a gente chama. 10 anos a partir do primeiro recebimento. Então quem acha que pode ter direito tem que ficar de olho nesse prazo, né? Com certeza. E as fontes mencionam que dá para checar o histórico de contribuições, os CNIs, lá no site ou no aplicativo Meu INSS. É um primeiro passo. Boa dica. E para saber se vale a pena mesmo. Olha, a recomendação unânime é procurar um advogado especialista em previdência. Não tem jeito. É esse profissional que vai pegar o histórico, fazer os cálculos todos e dizer: olha, no seu caso, compensa ou melhor não mexer. É uma análise bem técnica. Faz sentido? E tem risco de golpe nisso aí, né? Sempre tem. Infelizmente, sim. As fontes alertam para isso. Desconfiar de promessa fácil, de dinheiro rápido garantido e nunca, jamais pagar adiantado sem um contrato bem claro assinado. E tem mais um ponto. Se o STF confirmar a revisão, quem já entrou com ação na Justiça pode receber os valores retroativos, os famosos atrasados. Além, claro, do aumento mensal dali para frente. Que entendi. Então pode ser uma grana boa, tanto no mensal quanto nos atrasados, mas com muita cautela e análise antes. E os materiais que a gente leu destacam que mesmo quem já está aposentado há um tempinho pode ter direito, né? Desde que esteja dentro dos 10 anos. Exato, desde que o direito de pedir a revisão não tenha caducado, vamos dizer assim. Mas se o INSS recorreu lá com os embargos, quais são as preocupações deles? As fontes chegam a detalhar os argumentos do INSS, tipo, por que eles pediram para reavaliar? As fontes não entram nos detalhes minuciosos dos argumentos do INSS nesses embargos específicos, mas geralmente, sabe, as preocupações do Instituto em situações assim giram em torno de duas coisas principais. Primeiro, o impacto no orçamento. Quantos bilhões a mais isso custaria para os cofres públicos, considerando os reajustes e os pagamentos retroativos? É uma conta grande. E segundo, a complexidade administrativa.
Imagina ter que recalcular milhares, talvez milhões de benefícios, buscando dados de antes de 94, que muitas vezes nem estão digitalizados direito. É um desafio operacional enorme. Entendo. Não é só assim ou não. O STF tem que pesar tudo isso. Exatamente. A decisão final do STF provavelmente não vai só dizer se a revisão é válida ou não. Ela deve trazer os detalhes, o como fazer. Ah, tipo, como vai funcionar na prática? Isso. Vai precisar entrar na justiça mesmo ou vai dar para pedir direto no INSS? Como é que vão pagar os atrasados? Vai ser para todo mundo que se encaixa ou vai ter alguma modulação, algum limite? Tudo isso ainda está em aberto, sabe? Depende desse julgamento final, o que, claro, aumenta a ansiedade de quem está esperando. E é bom lembrar, essa revisão é especificamente sobre o cálculo do valor inicial do benefício por causa dos salários antes de 94. Não tem a ver com outras discussões, tipo tempo de contribuição, atividade especial, essas coisas. É bem focado nisso. Tá clareando bastante. Então, para a gente amarrar o que essas análises mostram. A revisão da vida toda é uma chance real, mas que ainda depende dessa decisão final do STF. Ok. Para que as aposentadorias sejam recalculadas usando todo o histórico de contribuições, incluindo o período antes de julho de 94. Pode ser bom para alguns, aumentando o benefício, mas para outros pode não ser vantajoso ou até diminuir o valor. Perfeito. E a análise prévia com o especialista é, assim, indispensável. E tem o prazo de 10 anos para correr atrás, se for o caso. Certo. E a decisão do Supremo vai ter um efeito dominó, né? Definindo não só o direito em si, mas como tudo vai funcionar, quem vai ser afetado, como o INSS vai gerenciar isso. Impacta o planejamento de muita gente. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Pensando nessa espera toda e no prazo limite de 10 anos para pedir as revisões, como será que essa decisão final do STF sobre a revisão da vida toda pode impactar aquelas pessoas cujo prazo de 10 anos já acabou ou está quase acabando enquanto elas estão justamente esperando esse julgamento? Fica aí uma questão para a gente pensar.